Primeiro livro do Samuel, capítulo 16, versículo 5. Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venha ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os seus filhos dele e os convidou para o sacrifício. Vamos começar mais um devocional. Bom dia para você, meu irmão, bom dia para você, minha irmã, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Hoje, segunda-feira, que maravilha, né? Que bênção de Deus, que alegria. Estamos um pouco atrasados devido às conexões da internet, caiu tudo ontem. Eu fiz a gravação ainda na igreja ontem e na hora de editar o vídeo sumiu. Ontem foi uma guerra espiritual muito grande, devido também a dezenas de pessoas que desceram as águas ontem na nossa igreja. Então, automaticamente o inimigo não vai ficar parado, né? Então não tivemos nem a live ontem do nosso culto, devido também a essas conexões que falharam, o projetor que deu problema. Ontem foi um caos, mas nós conseguimos fazer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Foi um domingo de muita festa, um domingo de muita, mas muita alegria, gente. Mas vamos falar um pouco da palavra de Deus, pois nós estamos começando agora a nossa conversa com fé, e eu creio que Deus vai falar com você, mesmo um pouco atrasado, já são 10h30, né? Um pouco atrasado, mas eu creio que Deus ainda vai falar com você nesta segunda-feira. Que maravilha, né? Que bênção, gente. Estou muito, mas muito feliz, pois Deus tem feito coisas grandes na nossa vida. E repare que esse versículo que agora lemos é nada mais, nada menos que o Samuel indo até Belém para seguir a ordem, seguir a palavra de Deus, devido à desobediência do rei Saul, né? O rei Saul foi rejeitado por Deus e agora Deus vai levantar um novo rei lá na cidade de Belém. Então Deus manda o Samuel ir até Belém, que lá iria mostrar o próximo rei, e pediu para ir à casa de Jessé, né, o belemita. Glória a Deus. Então Samuel, ele recebe a ordem, recebe a estratégia de Deus, né, e vai para Belém. Chegando em Belém, a Bíblia vai dizer que as autoridades já estavam sabendo que o Samuel iria chegar, e todos ficaram com medo, né? A Bíblia vai dizer que eles ficaram com medo e fizeram uma pergunta: o Senhor vem de paz? Por quê? Porque todas as vezes que o sacerdote, o profeta chega na cidade, logo eles pensam que é um recado, uma mensagem de Deus. E normalmente as mensagens de Deus é uma mensagem de conserto, uma mensagem de exortação. Então eles ficaram com medo. O que será que Deus quer falar conosco? O sacerdote está chegando na cidade, né? O profeta está chegando na cidade, o juiz está chegando na cidade. Então, o que será? O que vai acontecer? Olha só que interessante. E nisso ele disse: não, eu venho em paz. Então faz o seguinte, se consagre, vão comigo para o sacrifício, eu vim sacrificar o Senhor. E logo ele vê o Jessé. A Bíblia vai dizer que ele consagra Jessé e os filhos de Jessé para o sacrifício. E eles vai para o sacrifício, e chegando do sacrifício, ele começa a ter um diálogo com o Jessé e pede para o Jessé apresentar os seus filhos, né? Primeiro vem o Eliabe. O Eliabe era um homem forte, alto, porte de soldado. Logo Samuel pensou que era ele o próximo rei, já ia ungir. Aí Deus o repreendeu, dizendo: calma, não é esse. Você olha
pelo exterior, olha pela aparência. Eu não, eu olho o coração. E os filhos foram passando, tanto Abinadab, como Samar, como os 7 filhos foram passando ali perante o sacerdote. Só que nenhum deles Deus escolheu. Então Samuel fez uma pergunta para Jessé: acabaram os seus filhos? Acabaram os mancebos? Tem mais menino na casa? E o Jessé fala: não, tem o pequeno, tem o menor, tem o caçula. Ele está lá cuidando das ovelhas no pasto. Meu Deus, isso aqui chamou muito minha atenção, inclusive foi a mensagem do culto de ontem, né? Me chamou muita atenção. Por que me chamou muita atenção? Porque olha só, Jessé e os filhos se consagraram e foram sacrificar o Senhor. Mas repare que Davi não foi. Olha só, na hora da apresentação, nenhum deles agradou a Deus. Mas quando Samuel pergunta aonde está o caçula, Deus fala para Samuel: manda chamar. Por quê? Porque eu creio que quando Jessé se consagrou para sacrificar a Deus com Samuel, Jessé falou pro Davi: olha, Davi, você não vai, tá? Porque você acha que Davi, gente, não queria estar lá também no sacrifício? Afinal, era o sacerdote que estava na casa dele. Afinal, era o profeta de Deus, era o juiz, era uma celebridade que estava ali na época. Você acha que Davi não queria estar, não queria acompanhar também? Mas Davi não foi por quê? Porque ele obedeceu o seu pai. Ele obedeceu o seu pai. E devido à sua obediência, chamou mais a atenção de Deus do que os sacrifícios dos filhos de Jessé, dos seus irmãos. Olha só que interessante, né, gente? Você vê que o sacrifício não agradou a Deus. O sacrifício dos filhos de Jessé não agradou a Deus. Por quê? Porque Deus olha o coração. Deus falou ainda para Samuel: você vê diferente, eu olho o coração, né? Em outras palavras, Deus estava dizendo: olha só, você vê o exterior e eu vejo o coração. Sabe por quê? Porque lá no sacrifício eles estavam sacrificando, mas o coração deles não estava no sacrifício. Meu Deus, diferente de Davi. Davi não foi, mas o coração estava em Deus. Meu Deus, ao ponto da obediência de Davi agradar a Deus. Meu Deus, isso aqui é forte demais. Por quê? Porque a obediência agrada mais do que o sacrifício, né? Porque o sacrifício não gera obediência, mas a obediência gera sacrifício. Oh, glória! Por que Saul foi rejeitado por Deus? Saul foi rejeitado porque desobedeceu a Deus. Ele desobedeceu a palavra de Deus. Ele desobedeceu a ordem de Deus. Então ele foi rejeitado. E quando Samuel vai falar com Saul, Saul vai tentar ainda como que se diz? Ele vai tentar ainda dizer para ele, vai tentar se explicar para ele, mas ele não consegue se explicar. Ao ponto do Samuel dizer para ele assim, no capítulo 15, no versículo 22, Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios quanto em que se obedeça a palavra? Olha só que isso aqui, gente. A obediência é melhor do que o sacrifício. A submissão é melhor do que gordura de carneiros. Meu Deus, pois a rebeldia é como um pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou
a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Meu Deus, isso aqui é muito, mas muito forte. Repare, repare que a obediência é melhor do que o sacrifício. Então, o que agradou a Deus foi a obediência de Davi. No entanto, Deus mandou chamar Davi. E quando Deus manda chamar Davi, Davi obedece, porque o seu pai está mandando chamar. Se fosse qualquer outro, ele não sairia perto das ovelhas. Mas como foi o seu pai que mandou chamar, ele foi. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. E quando Davi se apresenta ao Senhor, ele tira ali o azeite e derrama sobre a cabeça de Davi. Deixa eu te falar. Vou finalizar agora. A obediência gera lugar na mesa. Vou repetir. A obediência gera lugares na mesa. A obediência te tira do anonimato e leva para outros patamares. Samuel está dizendo: ninguém se assenta na mesa enquanto o obediente não chegar. Meu Deus, isso aqui é muito, mas muito profundo, porque a obediência vai levar você em patamares altos, diferente da desobediência. A pessoa desobediente, ela não vai para lugar nenhum, Mas deixa eu falar algo para você, está até rolando nas redes sociais, na palavra de ontem. O desobediente vai ter que contemplar a unção do obediente. Meu Deus, isso aqui é muito profundo, gente. Isso aqui é muito, mas muito profundo que Deus está falando nesta manhã de segunda-feira. Meu Deus, Davi recebe a unção e a promessa é: você vai ser o próximo rei. E quando ele recebe a unção, ele não foi rei em seguida, porque teve um tempo de preparação, Ele esperou o tempo de Deus, Ele esperou, porque o obediente, ele espera o tempo de Deus. Vou repetir: o obediente espera o tempo de Deus. Agora, o desobediente atropela o tempo de Deus. Ou você é obediente ou você é desobediente, gente. Eu prefiro ser obediente à palavra de Deus, prefiro ser obediente à voz de Deus. Por quê? Porque o obediente chega em lugares que o desobediente não chega. Meu Deus, é muito, muito forte. Amém, meus queridos? Feche seus olhos, fique com esta palavra de segunda-feira. Seja obediente, seja como Davi, seja obediente a Deus, seja obediente ao pai, à mãe. Você jovem, seja obediente, porque a obediência vai levar você em lugares altos. A desobediência não vai atrasar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Feche seus olhos agora, vamos fazer uma prévia oração em nome de Jesus. Pai poderoso, louvamos o Senhor, ó Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na Tua presença, ó Pai, nesta conversa com fé, nesse devocional diário, que o Senhor possa estar conosco, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal, Pai. É o que eu lhe peço neste exato momento, em nome do Senhor Jesus. Abençoa seus filhos, Pai, que vão assistir durante o dia, também durante a noite, que o Senhor possa abençoar também. Oh glória, aleluia. Eu lhe peço nesta segunda-feira, em nome do Senhor Jesus. Até amanhã, gente, pela fé. Glória a Deus.